Quando o céu responde à oração que transforma vidas, era fim de tarde. O céu estava pintado com tons dourados e uma brisa leve soprava enquanto um pequeno grupo caminhava ao lado de Jesus. Eles já tinham visto milagres, ouvido palavras que aqueciam o coração. Mas havia algo que ainda os inquietava. Um deles, achegando-se ao mestre, com humildade no olhar, tomou coragem e disse: Senhor, ensina a gente a orar. Não era um pedido qualquer. Eles não queriam palavras bonitas, nem frases decoradas. Queriam algo verdadeiro, algo que realmente chegasse ao coração de Deus. E então, Jesus começou com instruções preliminares, como nos mostra Mateus 6:7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ele não entregou uma reza pronta para ser repetida como um costume vazio. Ele entregou um caminho, um jeito de viver a oração, um modelo que revela o coração de quem ora e o coração de Deus que ouve. Ele disse: portanto, orem assim, Pai Nosso. E ali já começa a mudança de tudo. Não é meu Pai apenas, é nosso Pai. Uma oração que abraça a coletividade, que nos lembra que não caminhamos sozinhos. Somos parte de um povo, de uma família. E mais do que isso, Deus não é distante. Ele é Pai, próximo, presente, acessível. Mas não é um Pai qualquer, é santo. Por isso, antes de qualquer pedido, vem o reconhecimento. Santificado seja o teu nome. Não é que Deus precise ser mais santo. Ele já é eternamente santo. Mas nós precisamos reconhecer isso. Precisamos lembrar quem Ele é, antes de falar sobre o que nós queremos. E Jesus continua: venha o teu reino. É como se Ele dissesse: não viva só para o seu mundinho. Deseje o reino de Deus crescendo, avançando, alcançando vidas. Essa oração não é egoísta. Ela nos empurra para fora de nós mesmos. Ela nos chama para a missão. E então vem uma das partes mais difíceis. Seja feita a tua vontade. Aqui o coração treme, porque não é mais sobre o que eu quero, é sobre confiar que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando eu não entendo. Só depois disso tudo é que os nossos pedidos começam. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Percebe? Não é luxo, não é excesso, é provisão, é dependência diária. Deus não prometeu satisfazer todos os nossos desejos, mas prometeu cuidar das nossas necessidades. Jesus até compara: se Deus cuida dos pássaros, que não plantam nem colhem, se Ele veste os lírios do campo com tanta beleza, quanto mais cuidará dos seus filhos. Mas a oração vai mais fundo. Perdoa as nossas dívidas. Aqui já não é sobre o corpo, é sobre a alma. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Mas Jesus coloca uma condição que faz a gente parar e pensar: assim como perdoamos. Isso pesa, porque quem não libera perdão, também não vive ou recebe perdão de Deus. Pois não existe paz no coração de quem guarda mágoa. Não existe comunhão com Deus quando fechamos o coração para o outro. Não é sobre merecer, é sobre ser canal, receber e repartir. E então vem o clamor final: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a verdade é essa: somos frágeis e vulneráveis. Tem tentações que são gritantes, déficits de perceber, mas tem outras silenciosas, disfarçadas, mas igualmente perigosas, e muitas vezes a gente nem percebe quando já está sendo puxado. Por isso precisamos de Deus todos os dias. Não dá para viver na força do braço, não dá para confiar só em si mesmo. É preciso vigiar, orar, resistir. A Bíblia ensina: sujeita-te a Deus, resiste ao mal, e ele vai fugir. E quando a oração termina, ela termina como começou, com Deus no centro. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre.
Agora me diz, isso parece só uma oração decorada? Não, isso é um convite. Um convite para viver uma fé mais profunda, para sair da superficialidade, para conhecer mais as Escrituras, para entender quem Deus é de verdade. E também é um chamado para olhar ao redor e perceber que o reino precisa avançar, que ainda há vidas que precisam ouvir do Senhor, que ainda há campos esperando trabalhadores. A oração que Jesus ensinou não é só para ser falada com os lábios, é para ser vivida com a vida. E talvez hoje, assim como aqueles discípulos naquele fim de tarde, você também precise fazer esse pedido: Senhor, me ensina a orar. E mais do que isso, Senhor, me ensina a viver aquilo que eu oro. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.